Revisão das pessoas jurídicas dentro do Código Civil, somente os artigos mais estratégicos. Constituição Federal de 1988, artigo 37, parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, traduzindo aqui a responsabilidade civil objetiva. Artigo 41. São pessoas jurídicas de direito público interno. Inciso 1. A União. 2. Os Estados, o Distrito Federal e os territórios. 3. Os municípios. 4. As autarquias, inclusive as associações públicas. E 5. As demais entidades de caráter público criadas por lei. Guarde bem, tem a estrelinha ali porque despencam nas provas. São pessoas jurídicas de direito público interno. A União, os Estados, o Distrito Federal e os territórios, os municípios, as autarquias, inclusive as associações públicas e as demais entidades de caráter público criadas por lei. Artigo 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano se houver por parte destes culpa ou dolo. Artigo 44. São pessoas jurídicas de direito privado. Inciso 1. As associações. 2. As sociedades. 3. As fundações. 4. As organizações religiosas. 5. Os partidos políticos. E 7. Os empreendimentos de economia solidária. Foi a atualização aí em 2024. Tem estrelinha porque despencam nas provas. Guarde bem. São pessoas jurídicas de direito privado. As associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos e os empreendimentos de economia solidária. Decore, decore, decore. São pessoas jurídicas de direito privado, as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos e os empreendimentos de economia solidária. Parágrafo 2º. As disposições concernentes às associações aplicam-se subsidiariamente aos empreendimentos de economia solidária e às sociedades que são objeto do livro 12 da parte especial deste Código. Então decore, as disposições concernentes às associações aplicam-se subsidiariamente aos empreendimentos de economia solidária e às sociedades. Artigo 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Parágrafo único. Decai em 3 anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro. Guarde bem esse prazo de 3 anos, que decai em 3 anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro, porque despencam nas provas o prazo de 3 anos, decai em 3 anos, resumindo aí a anulação à constituição das pessoas jurídicas de direito privado. Artigo 49A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Artigo 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos
aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica, beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso, traduzindo aqui o artigo 50, a desconsideração da personalidade jurídica, despencam nas provas. Então vem agora o Código Civil adotou a teoria maior para desconsideração da personalidade jurídica. Nas questões diz teoria menor não. Guarde bem, o Código Civil adotou a teoria maior para desconsideração da personalidade jurídica, que exige a comprovação de um abuso de personalidade caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e os sócios, conforme o artigo 50 do Código Civil que acabamos de ver. Artigo 52. Aplica-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos da personalidade. Das associações, artigo 53. Constitui-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. Parágrafo único. Não há entre os associados direitos e obrigações recíprocos. Artigo 54. Sob pena de nulidade, o Estatuto das Associações conterá, inciso 1, a denominação, os fins e a sede da associação. 2. Os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos associados. 3. Os direitos e deveres dos associados. 4. As fontes de recursos para sua manutenção. 5. O modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos. 6. As condições para a alteração das disposições estatutárias e para a dissolução. E 7. A forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas. Artigo 55. Os associados devem ter iguais direitos, mas o Estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. Artigo 56. A qualidade de associado é intransmissível se o Estatuto não dispuser o contrário. Artigo 57. A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso nos termos previstos no Estatuto. Artigo 60. A convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na forma do Estatuto, garantido a 1/5 dos associados o direito de promovê-la. Artigo 61. Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, depois de deduzidas, se for o caso, as cotas ou frações ideais referidas no parágrafo único do artigo 56, será destinado à entidade de fins não econômicos designada no Estatuto ou omisso este por deliberação dos associados, à instituição municipal, estadual ou federal de fins idênticos ou semelhantes. Parágrafo 1º. Por cláusula do Estatuto ou no seu silêncio, por deliberação dos associados, podem estes, antes da destinação do remanescente referida neste artigo, receber em restituição, atualizado o respectivo valor, as contribuições que tiverem prestado ao patrimônio da associação. Parágrafo 2º. Não existindo no município, no estado, no Distrito Federal ou no território em que a associação tiver sede, instituição nas condições indicadas neste artigo, o que remanescer do seu patrimônio se devolverá à Fazenda do Estado, do Distrito Federal ou da União. Das fundações, artigo 62. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará por escritura pública ou testamento dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. Parágrafo único. A fundação somente poderá constituir-se para fins de, inciso 1, assistência social, 2, cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, 3, educação, 4, saúde, 5, segurança alimentar e nutricional, 6, defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável, 7, pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos, 8, promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos, e 9, atividades religiosas. Vamos ver como cai em prova esse assunto. Questão 1, ano 2022, banca IBFC.
De acordo com as disposições do Código Civil de 2002, assinala a alternativa que apresenta uma hipótese de pessoa jurídica de direito público interno. Alternativa A, associações. B, autarquias. C, sociedades. Ou D, partidos políticos. Aqui a alternativa correta, meu guerreiro Megueira, é a alternativa B, que diz o seguinte: as autarquias. Então, de acordo com as disposições do Código Civil, são pessoas jurídicas de direito público interno as autarquias, porque associações, sociedades e partidos políticos são de direito privado. Então, de direito público interno, as autarquias. Vamos ver agora a questão 2, ano 2015, banca IBFC. Diz o seguinte: considerando as disposições do Código Civil Brasileiro sobre as pessoas jurídicas, assinar a alternativa que indique apenas pessoas jurídicas de direito privado. Então, alternativa A, autarquias municipais, partidos políticos e sociedades. B, empresa individual de responsabilidade limitada, união, entidades religiosas. C, união, Distrito Federal e municípios. D, união, partidos políticos e empresa individual de responsabilidade limitada. Ou E, fundações, organizações religiosas e partidos políticos. Aqui ficou fácil, né? Porque ele quer apenas pessoas jurídicas de direito privado. Então está na alternativa E, que diz o seguinte: fundações, organizações religiosas e partidos políticos. Vamos agora à nossa última questão, questão 3, ano 2013, banca IBFC. Ao se referir à personalidade, o legislador estabeleceu que a associação pública terá personalidade jurídica. Alternativa A, de fato. B, de direito privado. C, de direito público. D, de direito público ou de direito privado, a ser fixada no respectivo estatuto social. Você já sabe, meu guerreiro Megueira, que ao se referir à personalidade, o legislador estabeleceu que a associação pública terá personalidade jurídica. Alternativa C, de direito público. É mesmo, Robson? Eu pensei que era de direito privado, não, porque disse aqui associação pública. Foi associação pública, é de direito público. Se fosse só associação, era de direito privado. Falou em associação pública, você liga a direito público. Está aqui o gabarito, vibração total. Gostou? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha. Seja um agente motivador e transformador de vidas. Fosse honra e amém.